Eclesiastes 3, de 9 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus que nos revelou, Senhor, a Tua palavra para a nossa instrução, para a nossa salvação, para a nossa esperança, Senhor, para que vida gerasse dentro de nós. Que nessa noite, ó Senhor, a Tua palavra especial, Senhor, ministre, Senhor, aos nossos corações, promovendo, Senhor, a Tua vontade em nós, fazendo, Senhor, aquilo que aprove ao Senhor realizar dentro de nós, Senhor, nessa noite, que nós não sabemos, mas que nós, ó Deus, depositando, Senhor, a nossa confiança, sabemos aquilo que Tu quer realizar em cada coração aqui especial. Faz a Tua vontade, fala aos nossos corações, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, todos nós nascemos com aptidões, vocações, gostos especiais para fazer determinadas coisas. Tem gente que tem uma aptidão, uma vocação muito boa para administrar. Outros, uma vocação para vender. Outros, ensinar. Outros, cuidar. Outros, controlar. Outros, organizar. Outros, liderar. Outros, servir. E Deus fez essa diversidade dos nossos jeitos, das nossas vocações, nossas aptidões, tudo isso para a glória também do nosso Deus, que é um Deus diverso, que é um Deus que manifesta também a sua multigraça, na sua graça multiforme, de diversas maneiras. Todas essas vocações têm a sua beleza e todas elas têm o seu propósito. Mas imagina que fora dado para você uma vocação muito, mas muito particular e foi dada a você e a você somente. Você será o jardineiro do tempo. Essa foi a vocação que Deus colocou para o seu coração. E o que é o seu trabalho? O que consiste essa sua vocação? É muito simples, meus irmãos. Você tem que fazer com que as estações do ano sempre aconteçam no tempo certo. Você tem que fazer com que, não por suas mãos, isso é bem claro, as pessoas morram e nasçam no dia certo. Você tem que fazer com que as pessoas, não por suas mãos, elas riam. Você tem que fazer com que elas chorem, não por suas mãos, e que elas amem, não por suas mãos. Deixa eu fazer para você uma pergunta. Se Deus um dia te chamasse para você cumprir essa vocação, isso por algum motivo, por alguma razão, seria possível, irmão? É possível com que você, não pelas suas mãos, magicamente faça, pelo poder da sua própria vontade, que o outono seja o outono, que o verão seja o verão, que o inverno seja o inverno, a primavera seja a primavera, que as pessoas, simplesmente pelo poder da sua vontade, elas riam, se as pessoas, pelo poder da sua vontade, elas chorem, se pelas pessoas, pelo poder da sua vontade, elas morram e elas nasçam no dia exatamente certo. Por mais que a gente se esforce, eu sei que às vezes a gente no coração tem vontade que algumas pessoas sejam promovidas ao céu mais cedo. Nada que você faça ou pense ou que deseje possa fazer com que você cumpra essa vocação de jardineiro do tempo, porque a gente não pode controlar essas coisas. Por melhor líder que você seja, por mais assertivo que você seja nas suas colocações, por mais que você ore, por mais que você interceda,
Por mais que você seja uma pessoa cuidadora, nada é capaz de fazer com que essas realidades aconteçam, porque, na verdade, nada disso está debaixo da sua vontade. Mas, sinceramente, talvez tirando a questão das estações do ano, não são essas as questões mais importantes da nossa vida? E nessa questão sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre a ação, se não há o que controlar, já que tudo está nas mãos de Deus, o que é que cabe a nós? A analogia, ou a experiência de Eclesiastes capítulo 3, sermão pregado pelo reverendo Alexandre no domingo passado, disse que há tempo para todas as coisas acontecerem. Você conhece esse texto, Eclesiastes 3, de 1 a 8, que diz que há tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, e assim ele continua, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E Eclesiastes está dizendo para a gente aqui, o Salomão está dizendo que há tempo para todas as coisas acontecerem, que não adianta forçar certas ocasiões e circunstâncias que nós não temos, de fato, poder nenhum sobre essas coisas, que quando Deus determina que elas aconteçam, elas vão acontecer. Assim como nós não podemos apressar o nascimento ou o crescimento de uma semente, nós não podemos também apressar uma gravidez e um nascimento. Essas coisas têm o seu tempo determinado debaixo do sol. Assim como nós não podemos fazer um bebê, esse nascimento acontecer em um dia, também nós não podemos acrescentar um dia a mais na nossa vida, por mais que nós queiramos que isso aconteça. E assim como nós não podemos obrigar que ninguém nos ame, meus irmãos, assim também nós não podemos obrigar ou determinar que faça sol no fim de semana que nós planejamos para nós viajarmos. Às vezes a gente quer, mas isso está fora do nosso controle. Nós não podemos determinar que seja verão todos os dias. Você até pode, se você for multimilionário, você pode fugir do verão todos os dias, ou fugir do inverno, na verdade, seria mais lógico um pouquinho, pelo menos na nossa situação, fugir do inverno. Olha, quando for inverno no Brasil, vai ser verão em outro lugar do mundo, em outro hemisfério, eu vou fugir para lá. Você pode construir o seu verão, mas ainda que você faça isso, isso não vai mudar o fato de que no hemisfério sul, de que no Brasil, de que na cidade do Rio de Janeiro continua inverno ou verão, o tempo que você preferir, ainda que você queira fugir dessa estação do ano. Nada você pode fazer para que isso seja transformado. E se isso é verdade, e essa é a tônica de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, fica essa pergunta, que o versículo 9, Salomão está colocando para nós. Olha, se todas as coisas têm o seu tempo pré-determinado debaixo do sol, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ou numa tradução da Nova Versão Internacional, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ou vamos reduzir essa pergunta, para que a gente fica trabalhando, se afinal todas as coisas que tiverem que acontecer, elas no final das contas vão acabar acontecendo? Essa é a primeira questão que Salomão coloca aqui para a gente nesse texto. E no versículo 10, ele diz: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Vamos ver essa expressão aqui, que na verdade, a primeira leitura da gente, a questão de afligir, vem uma questão de castigo, não vem? Que Deus fez todas as coisas, fez com que a gente trabalhasse para nos castigar. Mas essa não é a intenção de Salomão nesse texto, ou a melhor tradução dessa palavra. É para nos humilhar, que é totalmente diferente de castigar, meus irmãos, apesar de, para alguns momentos, essas coisas sejam semelhantes. Mas a questão da humilhação, e é para nos humilhar, é para que a gente saiba, em primeiro lugar, qual é o nosso lugar no tempo e o nosso lugar na história.
É claro que a gente tem um lugar nessa história. Vamos lembrar aí da ressurreição de Lázaro. Retire a pedra. A gente sempre fala isso. Mas você não consegue ressuscitar um morto. Você pode tirar a pedra, mas não consegue ressuscitar um morto. Você pode colocar as vasilhas vazias. Aí é o texto lá do Antigo Testamento. Mas você não consegue multiplicar o azeite. Você pode orar, mas não se engane, você não tem poder de curar ninguém. Você ora sempre em nome de Jesus. Costumo dizer, entendam bem o que eu vou falar, por favor, irmãos. A oração não cura ninguém. Entendam bem. Quem cura é Deus. Se você achar que a sua oração é que cura, na verdade, a sua oração é um feitiço mágico, que nós não acreditamos. A nossa oração é quando nós pedimos que aquele que é todo-poderoso vá curar aquela pessoa, e se ele desejar, e ele tem poder, ele vai e cura. Mas a minha oração, o meu esforço, em meu nome, nada acontece. Você pode pregar a sua vida inteira, e esse é o seu lugar, mas lembre-se sempre que você não vai converter ninguém, porque essa tarefa é exclusiva do Espírito Santo. E todos esses exemplos, e tantos outros mais, nos indicam, meus irmãos, que estamos sempre numa relação de dependência divina. Ainda que você não queira, você sabe que tem hora que você se esforça, não é verdade? Você faz tudo certinho, você faz da maneira certa e nada acontece. Não foi um erro de planejamento, não foi um erro estratégico, não foi um erro de um percurso. Você simplesmente cumpriu tudo aquilo que você achava que precisava fazer, mas na hora certa, nada aconteceu. E eu fico com a impressão, meus irmãos, de que Deus, ele fica com uma chave assim na mão, balançando para a gente, como quem deve dizendo, eu sei que você está se esforçando, eu sei que você está fazendo aquilo que eu pedi mesmo para você fazer, eu sei que você está fazendo as coisas certas, mas lembre-se, a chave para abrir essa porta que você está querendo continua nas minhas mãos. E tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Daí o sentido certo do texto. Deus colocou o nosso trabalho não para nos afligir de sentido do castigo, mas para nos humilhar, para lembrar que nós somos parte de uma engrenagem da qual Deus é o grande autor da história. Até quando a gente diz, olha, eu vou trabalhar para Deus. Eu sei exatamente o que você está querendo dizer com isso, eu falo essa expressão o tempo inteiro, mas a expressão correta não é, ninguém trabalha para Deus, meus irmãos. A expressão certa é que nós trabalhamos com Deus. Pois nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 6:1, Paulo vai continuar com essa ideia, quando ele diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Deus nos convida o tempo inteiro nas coisas que Ele tem determinado debaixo dos céus, para que nós não sejamos autores da história, mas nós sejamos cooperadores com aquele que é o autor da história e determinou que as coisas que eles façam aconteçam e as coisas que Ele não quer que aconteçam continuem não acontecendo, apesar da nossa insistência, para nos mostrar qual é o nosso lugar na história, cooperação e não autoria, irmãos, porque a autoria é só do Deus que é soberano. Lembre-se sempre das estações do tempo, quando você se esquecer disso. Você pode orar, você pode interceder, mas o verão vai continuar sendo verão, o inverno, inverno. O tempo de nascer vai continuar sendo o tempo de nascer. O tempo de morrer vai continuar sendo o tempo de morrer, ainda que você não concorde. Tudo tem o seu tempo e nós somos colocados como cooperadores, entendendo o nosso lugar na história. Como é que Deus dirige a vida? Ele vai continuar esse texto. Como é que Deus dirige a história? Aí Salomão vai continuar dizendo que ele viu todo o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir, e ele diz no versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo,
e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Alguns comentaristas dizem que esse versículo 11 talvez seja o grande versículo-chave do livro de Eclesiastes. Primeiro, vamos analisar cada palavra aqui que é fundamental. O Deus que dirige a história, a Bíblia fala em primeiro lugar que tudo Ele fez. Por isso que a gente pode afirmar, meus irmãos, que não há nada que não seja teológico. Sim, a mensagem central da Bíblia é o Evangelho, a mensagem central da Bíblia é a reconciliação do homem, de Deus com o homem, através da iniciativa de Deus, não tenha dúvida disso. Mas entenda que todas as coisas são debaixo do controle de Deus e todas as coisas Ele fez. Não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não haja, ainda que entendamos que há coisas que Ele permite. O maior exemplo disso é quando a Bíblia fala a respeito da nossa própria pecaminosidade, do nosso próprio pecado. Quando Deus disse, quando alguém for tentado, livro de Tiago, epístola de Tiago, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo animal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A analogia que aqui é muito interessante que Tiago faz, é a analogia com uma prostituta. A questão da cobiça e do pecado com uma prostituta. Ninguém vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando ela, como uma prostituta, atrai, seduz e engravida, e depois você não pode dizer, não, esse filho não é meu, não tenho nada a ver com isso. O resultado do pecado é seu, não pertence a Deus, mas entenda bem que Deus permite que você seja tentado, mas te dá força também, é o que a Bíblia fala, para que você, no meio da tentação, Ele te dá o livramento para que você não sucumba a ela. Mas Deus está vendo, Deus permitiu essas coisas e Deus ainda proveu para você nesse momento o livramento para que você não caia nessa tentação. E por isso, a gente pode dizer que existe a permissão de Deus nessa história toda, e em tudo, o que a Bíblia diz, tudo é teológico, tudo é criado, todas as coisas Deus vê, todas as coisas Deus age, todas as coisas Deus sabe. E a Bíblia ainda continua dizendo sobre as coisas de Deus, sobre a história de Deus, que Ele ainda, além de ter feito todas as coisas, a Bíblia diz que tudo Deus fez de uma maneira formosa. Deus, além do Criador, Ele faz direitinho. E a palavra aqui no hebraico é diferente, inclusive, da criação lá de Gênesis 1, quando a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Aqui é que tudo que Deus fez, além de ser bom, é belo, meus irmãos. Tem coisas que Deus fez mais bonitas do que as outras. Falei nada, irmãos. Mas Deus viu tudo que era formoso. E olha, e esse é um convite para você ser, inclusive, mais contemplativo. Se Deus dirige a história, e se Deus criou todas as coisas, fez ela de uma maneira formosa, você, meu irmão, principalmente que mora no Rio de Janeiro, tem que ser mais contemplativo na sua vida. É isso que Eclesiastes está chamando a ser. A você olhar a criação de Deus, olhar todas as coisas que fez e poder no seu coração gerar nisso um sentimento de contemplação, de união com Deus, porque você olha tudo aquilo que é formoso e ainda diz, graças a Deus, porque foi o Senhor que criou todas essas coisas. Ele que fez, Ele fez lindo e Ele fez tudo no seu devido tempo, meus irmãos. Umas semanas atrás, o André, junto com o grupo de louvor, cantou aquela música tão bonita que Deus nunca chega atrasado. O relógio de Deus é perfeito, meus irmãos.
Se existe uma coisa que Deus não é atrasado, Deus não pega trânsito, não tem buraco no meio da rua, não tem chuva celestial que pode fazer com que Deus não consiga fazer a sua vontade prevalecer. Não estamos fazendo apenas da criação, mas do nosso dia a dia, que tudo Deus fez formoso e faz no seu devido tempo para que as coisas aconteçam da maneira certa. É óbvio que o meu relógio não é sincronizado com o relógio de Deus. Ou melhor dizendo, o meu coração não é sincronizado com o relógio de Deus. Porque eu quero as coisas de um tempo, mas Deus quer as coisas no tempo dele. Eu quero as coisas para ontem, Deus quer as coisas às vezes para 2, 3, 4, 5 anos, ou seja lá quanto tempo Deus quer. Mas uma coisa, e esse texto me ensina, que quando esse Deus, que dirige a história, que manda a gente ser cooperador com ele, e que fez todas as coisas e fez formosa, diz, e ele no seu devido tempo fez e continua fazendo todas as coisas acontecerem. E o que é maravilhoso, meus irmãos, e esse eu acho que, se esse é o versículo 11, esse é a chave do versículo 11. E pôs a eternidade no coração do homem. Que texto ou que frase maravilhosa, meus irmãos. E eu acho que talvez uma das grandes interpretações dessa, ou uma das maneiras da gente entender em uma outra linguagem, essa mesma frase é talvez a citação mais famosa de Agostinho. Quando ele diz que o nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti, Senhor. O meu coração não encontra descanso até que encontre descanso em ti, Senhor. Por isso que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E esse texto nos revela de onde vem o nosso mal-estar, de onde vem a nossa inquietação sobre o sentido da vida, de onde vem, meus irmãos, a falta que às vezes nos move ou para a direção certa, que é a cruz do Calvário, ou nos move para tantas outras direções que na verdade não vão alimentar a gente de maneira nenhuma, porque como Agostinho falou, o nosso coração só vai encontrar descanso até que encontre descanso em Deus. Já disse uma vez isso numa escola dominical para os jovens, algum tempo atrás, que eu acho, quando Freud vai falar sobre a questão de Deus, ele vai falar que Deus é um pai idealizado, tudo isso, eu acho que esse versículo responde tão bem essa realidade. Porque quando Freud vai falar assim que Deus, na verdade, é uma grande criação do ser humano, porque todo ser humano tem uma idealização de um pai perfeito, e por isso ele vai construir na sua ideia, na sua mente, a ideia de um Deus perfeito, de um pai perfeito, perdão, a quem ele chama de Deus. Eu costumo dizer que Freud está certíssimo na direção errada, que é o que o texto de Eclesiastes diz. Sim, Deus, que é um pai perfeito, pai de todas as luzes, criou no coração o homem o anseio por um pai perfeito, e esse homem só encontra essa perfeição, ou esse desejo satisfeito, quando encontra de fato a pessoa de Deus. É a maneira que Deus tem de nos atrair à sua presença, de dirigir a nossa vida, da gente só encontrar descanso quando a gente encontra nele, quando a gente encontra ele. E como é que a gente encontra esse descanso, meus irmãos? Ou como é que a gente encontra Deus? É quando a gente é reconciliado pela cruz do Calvário. E para isso, você precisa saber em primeiro lugar que você é um pecador. Talvez o que esteja levando você a diversas fontes que não são Deus, é porque dentro de você, você está desconectado com Deus. E que ao longo dessa história, por causa dessa desconexão, você foi querer beber águas em outras cisternas, ou encontrar Deus em outros tantos lugares, e não conseguiu, e tentou chegar, e tentou subir o monte, qualquer outra coisa para encontrar Deus, e não consegue. Esse é o estado que a Bíblia revela que nós somos, pecadores, desconectados de Deus e incapazes pelos nossos próprios esforços a chegar até Deus. Por isso nós não temos descanso até conhecer Ele. Mas como é que a gente conhece, irmãos? Porque um dia Deus se aproximou da gente e disse: eu quero que você encontre descanso em mim. E porque Deus nos amou de tal maneira, Ele envia Jesus para resolver esse problema da desconexão, irmão. Porque o seu pecado precisa de punição,
ou merece uma punição, porque Deus não é injusto, e porque Deus não pode se aproximar de você, porque Ele é luz, Ele é santo, e nós somos pecadores. Deus, pela sua misericórdia e graça, coloca os seus pecados em Jesus Cristo. Jesus sofre a punição dos seus pecados, e Ele ressuscita, meus irmãos, e vamos celebrar isso domingo que vem, para mostrar que se já não há mais pecado, não há mais morte, e que se há vida, há reconciliação, e não existe outra maneira que você pode descansar em Deus. Nada que você pode fazer vai fazer que você descanse em Deus, a não ser a notícia de que Cristo Jesus morreu para te salvar. É assim que você vai encontrar descanso em Cristo Jesus. É assim que a sua sede pela eternidade vai ser satisfeita. É assim que o seu grande mal-estar sobre a existência humana vai ser resolvida, quando você encontrar a reconciliação em Deus, com Deus, através de Cristo Jesus. E ele continua no versículo 11, a segunda parte, diz: sem que esse homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E esse é o nosso senso, de que de fato existe alguma coisa a mais por detrás de tudo. Isso é lindo a respeito de Deus. Ao mesmo tempo que eu sei, eu tenho no meu coração a eternidade, e se você já conhece Jesus, essa eternidade, ou esse descanso, você já encontrou esse descanso em Deus, por causa de Jesus Cristo, mas ainda assim, você não vai, apesar de conhecer Deus, conhecer completamente todas as coisas a respeito de Deus, não é verdade? Deuteronômio 29, um texto clássico que fala sobre esse assunto, que Deus revela as coisas aos seus filhos, as que Ele quer revelar, mas existem certas coisas, as não reveladas, que pertencem a Deus. Ou alguém aqui consegue decifrar, discernir todos os aspectos da sua vida? Eu não consigo. Tem coisas, a gente sempre diz isso, tem coisas que a gente vai dizer para você, lá na frente, você vai entender. Mas tem coisas que esse lá na frente não é daqui a 5, 10, 20 anos. Esse lá na frente talvez seja a eternidade, ou as regiões celestiais, ou quando nós morarmos com Deus. Porque tem essas coisas que nem assim a gente vai entender. Porque Deus é tão grande, e tão grande, que Ele não pode, na sua totalidade, caber dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Compreender tudo que Deus é só quando a gente estiver com Ele, que nós veremos Ele face a face. E aí Salomão dá para a gente uma ordem maravilhosa, meus irmãos, versículos 12 e 13, se você está com a sua Bíblia aberta, leia comigo, página 595, Eclesiastes 3, 12 e 13, vamos obedecer e ler o que o Senhor manda para a gente, quando a Bíblia nos diz: sei que nada há melhor para o homem, do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Como que Salomão estivesse dizendo aqui: sim, eu não tenho como acessar todos os planos de Deus e saber de todas as coisas, e eu não posso interferir em tudo, e eu sei o que Ele criou é belo, e no seu devido tempo. Então o que eu faço com o tempo, com essa criação que é bela, com esse tempo que Deus colocou para mim, inclusive com a minha incapacidade de coordenar todas essas coisas? Salomão diz: já que isso é verdade, quero dar uma ordem para você: aproveite, desfrute, sinta o gosto da vida e não deixe a vida perder a sua alma. E olha, meus irmãos, eu disse isso até brincando, mas é uma verdade, é uma ordem tão bonita, que a gente acha que às vezes é tão fácil de obedecer. Não é verdade? Poxa, o pastor falou hoje que eu preciso me regozijar, que eu preciso comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. Que coisa fácil, tranquila. Será, meus irmãos? Eu acho que às vezes descansar e se alegrar é um esforço. É um esforço, dissemos isso aqui há 2 semanas atrás, é um esforço parar a cabeça. É um esforço não se inquietar com o dia de amanhã, como Jesus nos falou. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal.
como é difícil não se quietar com amanhã. É um esforço estar presente no hoje e buscar essa felicidade em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Porque o homem moderno virou o homem preocupado. O homem moderno virou o homem ocupado. O homem moderno virou o homem sem sábado. O homem ocupado virou o homem sem alma. O homem produtor. E a Bíblia diz que viver dessa maneira é um presente que Deus te deu. Já que o que Ele criou todas as coisas no seu devido tempo, já que o que Ele criou é formoso, é belo, e você não tem como interferir em diversas coisas nessa vida, em grande parte. Então, obedeça a esse dom de Deus, e esse é um dom de Deus que não pode ser negligenciado. E talvez você diga para mim que existem duas coisas que impedem você de obedecer esse versículo. A primeira delas provavelmente é a sua falta de tempo. E há um tempo atrás eu li um livro que é fantástico, chamado Culpa e Graça, do Paul Tournier. Um livro antigo, está esgotado, mas tem sebo, pode procurar em sebo, vale a pena ler, é arrebatador. E ele diz o seguinte sobre essa questão do tempo. Quando abrimos o Evangelho, vemos que Jesus Cristo, cujas responsabilidades eram bem maiores do que as nossas, se mostra menos apressado do que nós. Ele tinha tempo para falar com uma estrangeira que encontrou na beira do poço, João 4, que o reverendo Duzi pregou. Ele tinha tempo de tirar férias com seus discípulos, tempo de admirar os lírios do campo, ou um pôr do sol, ou lavar os pés dos seus discípulos, de responder sem impaciência perguntas tolas. Ele tinha, sobretudo, tempo para se retirar no deserto e orar, e passar toda uma noite em oração antes de uma decisão importante. Lucas 6,12, no caso, quando Jesus orou antes de escolher os seus apóstolos. Numa boa, e desculpa a coloquialidade, é um tapa na cara. Se Jesus, um homem cujas ocupações eram muito maiores do que todas nossas, as responsabilidades, as demandas, e ele tinha tempo para todas essas coisas, como é que nós não temos, irmão? Faça o tempo. Agora, se o seu problema talvez não seja o tempo, é um outro problema que tem a ver com o tempo, mas a nossa relação interna com o tempo, que se chama ansiedade, também aprenda com Jesus. Mateus 11, 28 a 30, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma Bíblia, que é uma paráfrase sobre a Bíblia, chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, onde ele pega o texto e ele faz uma paráfrase. É bom sempre ler acompanhado do texto bíblico. Mas eu vou ler para vocês como ele parafraseou na Bíblia A Mensagem esse texto. Olha que bonito. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É aprender com Jesus, a trocar com Ele o nosso fardo, para a gente caminhar com muita mais liberdade e com muito mais leveza, e poder obedecer o que Salomão nos diz. Versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. A gente trabalha também para contemplar a eternidade das obras de Deus. Em última instância, Vilches Linders, um comentarista, diz
o homem não pode entrar nas obras de Deus e nem modificá-las. Como falamos no início, meus irmãos, o que Deus decretou já está escrito. E Deus faz isso nesse texto específico, nesse versículo específico. Salomão vai dizer o propósito, é para que a gente tema Ele. E temer a Deus é se prostrar diante da sua grandeza. Temer a Ele é entregar o seu coração, é deixar que Ele transforme a sua vida, é contemplar que existe algo de fato muito maior que vocês, da qual a sua única opção, a sua única saída, quando você se encontra com esse algo maior que é Deus, é se render e deixar que a cruz de Cristo faz sentido para você. E se existe uma coisa que também eu acho tremenda, meus irmãos, que faz com que nada pode acrescentar, a gente pensa em tantas coisas, mas lembre também do amor de Deus, que é um decreto de Deus para a sua vida. Deus te ama e nada pode mudar isso, nem mesmo os seus pecados. Quando Deus decretou todas essas coisas, ainda quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Quando Deus decretou o seu amor, a sua salvação, nem o diabo, nem você, nem as suas circunstâncias, não é o que o Romano diz, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Esse é um decreto. Lembre-se disso e tema a Deus. E se prostre diante dele. E ele termina, meus irmãos, dizendo e reafirmando que ele é de fato o Senhor do tempo. Por isso que ninguém pode ser o jardineiro do tempo. Só ele pode controlar todas essas coisas. Versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Não dá, o que é, já foi. Não adianta chorar pelo leite derramado e não adianta orar pelo leite derramado. Se ele já se derramou, já foi derramado. E o que há de ser e que Deus já determinou, meus irmãos, também já foi. Não já será também, já foi. O que acontecerá, já aconteceu no coração de Deus e nada vai ser, nada pode mudar essa realidade. Mas o que eu acho também lindo, e a gente entende isso, e esse é um convite para que a gente se renda a Deus, mas é também, meus irmãos, essa última parte, que Deus fará renovar-se o que se passou. Ok, pastor, eu já entendi que Deus é o Senhor do tempo, que aquilo que já passou, já passou. Mas a Bíblia diz que Deus faz renovar as coisas que aconteceram no passado. Não, Deus não muda o fato passado. Mas Deus muda o nosso coração diante do fato passado. Às vezes as mágoas ou as marcas que a gente carrega diante das coisas que já aconteceram e nós não conseguimos andar para frente por causa dessas coisas. E a gente olha para trás e fala assim, Senhor, mas já passou, eu gostaria tanto de ter voltado do tempo, eu gostaria tanto de não ter feito isso, eu gostaria tanto de ter feito aquilo. Senhor, dá um jeito. Deus não vai orar, Deus não vai te dar uma máquina do tempo para que você volte, rebobine a fita, se é que algumas pessoas não entenderam, ou volte alguns capítulos do DVD, rebobine a fita da sua vida e faça, ó, vamos fazer tudo de novo. Não. Mas o presente pode ser diferente à luz do passado, quando Deus age e renova dentro de você e no presente as coisas que já passaram. Deus tem poder de fazer isso, gente. Por isso, guarde no seu coração e assim a gente termina. Em meu lugar, trabalhe. Porque tudo que eu falei aqui, que existem, claro, coisas que Deus determinou, mas não é para você andar de braços cruzados sobre a vida. Trabalhe, 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 se esforce. Mas descanse em Deus. Certas coisas que a gente sabe e parece, tem horas, que Deus responde quando a gente aprende essa lição, de que a chave não está na nossa mão, não é verdade? A gente está trabalhando, e estou fazendo a minha parte, Senhor, mas quase que no sentido de me auto-justificar, ou de fazer alguma coisa para que Deus responda, e quando eu digo, Senhor, eu desisto, eu descanso em Ti, aí Deus parece que Ele vai lá e age. Não é porque Ele é sádico, ou que Ele quer nos castigar ou afligir, é porque Ele quer que a gente saiba o nosso lugar. Por isso, aprenda a descansar naquele que é, de fato, o jardineiro ou o Senhor do tempo.
desfrute em Deus. Não é isso que a Bíblia nos manda dizer? Seja por ansiedade, ou seja por a sua falta de tempo, trabalhe essas coisas com Deus, mas não deixe de desfrutar, porque Ele está tomando conta de todas as coisas. Não fica batendo na porta de Deus toda hora. Senhor, está tomando conta? Senhor, às vezes as nossas orações não são uma prova da nossa confiança, às vezes é uma prova da nossa desconfiança. É como a gente quase estivesse dizendo: Senhor, o Senhor está fazendo mesmo? Só para garantir, não, só vim aqui verificar as coisas no céu, se tudo está andando de acordo com aquilo que eu estou querendo, tá bom, Senhor? Não é essa oração que você tem que fazer, é uma oração de confiança. Eu sei que o Senhor está tomando conta, e se o Senhor está tomando conta da minha casa, eu posso ir para a rua, curtir o meu cinema, o meu restaurante, porque a minha casa está bem guardada por Ti, Pai. Que a minha família está bem guardada por Ti, Pai. Porque a minha vida está bem guardada por Ti, Pai. Que o meu coração, o meu trabalho está tudo bem guardado por Ti, Senhor. Por isso, eu posso descansar em Deus e depois desfrutar em Deus todas essas coisas. Se complete em Deus. Não se esqueça disso também, meu irmão e minha irmã, ou você que veio aqui hoje e ainda não conhece Jesus. A sua alma só encontrará descanso quando você encontrar Deus em Cristo Jesus. Quando você reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. E se você já reconhece, não se esqueça de reconhecê-lo todos os dias. Porque volta e meia, os nossos sentidos, eles vão procurar outras águas e outras fontes e outras cisternas. Lembre-se de se completar em Deus e de contemplar o Deus que fez todas as coisas no seu devido tempo e as formosas, e fez o que era bom para a glória dele e também, lembre-se disso, para a sua alegria. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, eu bendigo o Teu santo nome, Deus. E nós queremos, Senhor, aqui, Senhor, reconhecer o nosso lugar diante de Ti, Pai. Senhor, quantas vezes a gente tenta e se esforça, e a gente percebe, Senhor, que na verdade as chaves estão nas Tuas mãos, ó Deus. E eu quero Te agradecer, nós queremos Te agradecer, porque nós não temos o controle sobre todas as coisas, que ai de nós se fôssemos jardineiros da vida, jardineiros do tempo, jardineiro da história, Senhor. Quão, Senhor, bagunçado seria o nosso mundo interior, Pai, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não temos condição disso, Senhor. Mas eu Te agradeço porque o Senhor tem, e o Senhor me chama, Senhor, para Te adorar, porque o Senhor é o Deus do tempo, Senhor, daquilo que já foi e daquilo que será, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos ensine, Deus, a descansar nessa verdade. Nos ensine a trabalhar contigo, Senhor, não em antagonia, ou não tentando te impressionar, ou não tentando comprar nada, mas trabalhar contigo na certeza de que na verdade é o Senhor que vai resolver todas as coisas, Pai. Nos ensine, Senhor, a descansar em Ti, nos ensine, Deus, a desfrutar a vida com o Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai, porque a gente vai conseguir desfrutar, Senhor, quando nós percebermos que quem está guardando tudo é o Senhor da vida, é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, Senhor. Livra-nos dessa ansiedade louca, Senhor. Livra-nos, Senhor, desse senso de controle, ou de tanto afazeres, ó Senhor, que na verdade vira, Senhor, uma grande bagunça, Senhor, na nossa vida, Pai. E a gente não quer viver assim, Senhor, com esse ativismo que mata, que assassina, Senhor, a nossa alma. Pai, nos livra disso em nome de Jesus também, Senhor. E que a gente aprenda a Te contemplar, Deus, a descansar e trabalhar com o Senhor, Pai, e a viver uma vida completa contigo, Pai. Que essa palavra, Senhor, de que de fato, Pai, nós temos a eternidade dentro do nosso coração, a gente lembre que a gente só encontra descanso, quando a gente se encontra contigo, Pai. E, Pai, se existe alguém aqui que ainda não se encontrou com o Senhor, ainda não teve a sua alma descansada na Tua presença, eu peço, Espírito Santo de Deus, faz a obra de salvação nessa vida, Pai, para que Te conheça e Te reconheça como único Senhor e Salvador, e que haja novo nascimento, que haja mudança de vida, o Evangelho entre por inteiro e transforme
esses corações, em nome de Jesus, ó Pai. É assim que nós te oramos, pedindo, Senhor, uma semana cheia de graça, Senhor, uma semana cheia, Senhor, da Tua palavra, cheia da Tua bênção, Senhor, cheia das riquezas do Senhor para a nossa vida. No nome santo e poderoso de Jesus que oramos. Amém.